Glória a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje na Tua presença, meu Pai, para estar louvando ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para render glórias a Ti. Espírito Santo, eu te peço que desde já o Senhor se faz presente neste local, se faz presente nesse culto, que tudo que venha a ser feito aqui hoje venha a ser para o nosso elevo espiritual. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha visitar aqueles que não puderam estar aqui hoje. Visite, Senhor Jesus, os nossos irmãos que estão afastados, aqueles que estão distantes, aqueles que esqueceram até mesmo que o Senhor existe. Pai querido, Pai amado, eu te peço que o Senhor faça um grande mover espiritual aqui neste culto de hoje, que tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra a tua igreja venha cair por terra, venha sair em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, visite também as pessoas que estão em casa, visite, Senhor Jesus, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu te peço, Pai, que hoje haja batismo no Espírito Santo, que hoje haja perdão, que hoje haja cura na alma de cada um, na alma daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão necessitando de Ti. Vai, Espírito Santo querido, de encontro com todos aqui em nome de Jesus. Desde já eu te peço que o Senhor encha essa igreja com Teu Espírito Santo, encha essa igreja com Teu agir, encha em nome de Jesus essa igreja com o Teu poder, que Teu poder flua de forma constante aqui neste lugar, que o Teu poder venha a agir de uma forma poderosa, que o Teu poder para curar, para libertar, venha a acontecer aqui hoje, em nome de Jesus, que hoje haja cura, haja libertação. Espírito de Deus, toca nos corações, na hora do louvor, na hora da ministração da palavra, faça que o nosso coração venha estar receptivo para receber o Senhor, para receber o recado que o Senhor tem dado para a tua igreja. Manifesta o teu poder de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, nós queremos nos render a Ti, que o Senhor tenha total liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Espírito Santo, nós estamos aqui hoje para render graças ao Senhor, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Que todo espírito de atrapalho, todo espírito de engano, todo espírito de heresia, tudo aquilo que o inimigo está querendo fazer para distorcer a palavra, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, esteja conosco, e que anjos poderosos, a partir de agora, estejam acampando aqui ao redor da tua igreja, protegendo, guerreando contra toda a obra do diabo, que todas as forças espirituais mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que hoje, na hora que nós estivermos louvando, estivermos cantando, que também os seus anjos cantem, louvem e também leve à igreja a adoração, a estar louvando ao Senhor também junto conosco. Espírito Santo, eu te peço que na hora que nós estivermos orando por libertação, que os teus anjos também toquem e expulsem todo demônio, tudo aquilo que, toda doença, toda enfermidade, que aqueles que estão doentes possam ser curados, os que estão tristes possam se alegrar, que aqueles que estão vazios, com aquela chama apagada de dentro de si, que o Senhor reacenda a chama aqui em nome de Jesus, que haja um grande avivamento na igreja de Terenos, que em nome de Jesus, a igreja terenense venha a ser uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, cheia do teu poder, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, depois de Atos, vem Romanos, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. No capítulo 12. A partir do versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Amém? Aí vem Romanos, depois de Atos. Glória a Deus. Quem achou? Quem achou? Dá um glória a Deus. Quero também
Desejar a paz do Senhor para quem está nos assistindo no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos ao vivo agora, né? Nova direção, né? Você que pode, você que mora em Terenos, né? Venha nos visitar, venha aqui cultuar conosco aqui na Igreja de Deus, tá? Arnaldo Gonçalves Legal, 245, no Jardim Bodoquena 2. E também venha seguir a gente no Instagram, @idbterenosms. Amém? Quem achou? Depois vai lá, vai andando. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois em Romanos. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 1, olha o que diz. Quem achou? Achou? Está escrito assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja: olha, eu estou rogando a vocês, né, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, né? Sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que seria o culto racional que o apóstolo Paulo fala aqui? O culto racional é você fazer as coisas totalmente para Deus, sabendo na sua mente que aquilo é para Deus, sabe? Você fazer o culto não para agradar o homem, não para agradar os outros, mas fazer aquilo com prazer, sabe? Isso é o vosso culto racional. Porque o que é o culto? O que é um culto? Quem sabe o que é um culto? Culto. O que é culto, irmã? Esqueci o nome, deixa eu ver ali. O que é culto? O que é culto? Quem sabe? Ninguém mais sabe? Sua irmã? Tá bom, culto é você estar adorando algo ou alguém. É adoração a alguém. No nosso caso, o culto é para quem? Para Deus. Você já notou que as pessoas vêm para o culto não para receber, não para estar louvando a Deus, mas mais para receber as coisas que vêm daqui do alto? Mas para receber a palavra, para receber aquela palavra de conforto, para receber aquilo que Deus quer falar, é ou não é? Mas o culto, na verdade, é o louvor a Deus. A parte mais importante, por incrível que pareça, na hora do culto, é a parte que nós louvamos a Deus, que nós cantamos louvores a Ele, é que nós oramos, que nós fazemos o quê? Falamos com Deus, e aquela hora que nós adoramos ao Senhor, falamos: Senhor, nós te adoramos, Senhor, eu te exalto. Isso é a parte mais importante do culto. Já o resto, a hora da oferta, a hora da palavra, isso é o acréscimo. É a hora de vocês estarem recebendo de Deus. Mas o culto mesmo é na hora do louvor, na hora que nós exaltamos a Deus. Porque na hora que você está louvando, na hora que você está exaltando ao Senhor, o que acontece? Cadeias espirituais são quebradas, milagres acontecem, cura acontece na hora que você louva, na hora que você exalta Ele, mesmo passando por várias dificuldades, mesmo passando por problema, mesmo que as coisas estão dando tudo errado, mas você vai lá, exalta ao Senhor, fala: Senhor, eu te amo, Pai, obrigado por tudo. Na hora que você agradece por um milagre que ainda nem aconteceu, você já está declarando no mundo espiritual que aquele milagre vai acontecer. Então, não se preocupe com a prova que você está passando, não se preocupe com a tribulação que você está passando. Faz o seguinte: adore ao Senhor com todas as suas forças, porque a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, aquele que louva a Ele, aquele que exalta. Está passando por problema? Adore a Ele. Por exemplo, você pode ver a história lá de Paulo e Silas,
no livro de Atos. Paulo e o Silas expulsaram um demônio de adivinhação de uma mulher. Expulsaram. E os senhores daquela mulher, né, que aquela mulher era uma serva de alguns homens, não gostaram. Sabe o que fizeram com Paulo e Silas? Prenderam eles. Mas só que antes de prender, açoitaram eles. Ó, apanharam até não quiser mais. Apanharam. E sabe o que aconteceu neste momento? Na hora que eles estavam presos, era por volta da meia-noite, né? Eles começaram a cantar louvores a Deus. Presos, apanharam até não quiser mais. Tinha todo motivo para não estar louvando a Deus. Tinha todo motivo para não estar orando. Mas eles estavam orando e louvando ao Senhor, cantando. E os presos que estavam ali na prisão começaram a escutar. Do nada, Deus manda um terremoto naquele lugar, um terremoto poderoso. E sabe o que acontece na hora do terremoto? A cadeia de todo mundo se abala. Os alicerces ali da cadeia começam a tremer. E todos os presos foram soltos. Todos. Não só o Paulo e Silas, mas também aqueles que estavam apenas ouvindo. Ou seja, na hora que vocês louvam ao Senhor, na hora que você exalta a Deus, na hora que você canta a Ele, você é liberto. E as pessoas que estão ouvindo, aqueles que estão ao seu redor, também são libertos também, né? O seu vizinho é liberto, a sua mãe é liberta, o seu pai é liberto, o seu filho é liberto. Na hora do louvor, os seus amigos que estão ao redor, talvez falam, esse cara tá doido, essa mulher tá maluca, olha lá, tá cantando do nada, tá passando pela prova, mas tá dando glória a Deus, ué. Mas na hora que o milagre chega, na hora que o terremoto espiritual acontece, aí você tem um grande testemunho. É igual Jó perdeu tudo que tinha, mas mesmo assim ele exaltava ao Senhor. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. E mesmo assim ele estava adorando a Deus, ele estava louvando ao Senhor. Então faça o seguinte, louva a Deus. Na hora do louvor, exalte ao Senhor. Talvez você nunca sentiu a presença do Espírito Santo dentro de você, mas na hora do louvor é a hora que você entra em contato com Deus, é a hora que Deus ele toca em você, né? Na hora que o Espírito Santo toca em você, é nessa hora. É a parte mais importante. Você pode estar vir aqui na igreja, louvar, exaltar. Depois daquilo lá, o que vem é só acréscimo. A palavra de Deus é só um acréscimo, é algo a mais para você. A oferta, o dízimo, quando você honra ao Senhor aqui no altar, é mais um acréscimo. É mais uma coisa que vai acrescentar na sua vida. Mas a parte mais importante é a parte do louvor. Depois que a gente louva, depois que a gente exalta a Deus, o culto já pode até acabar. Você já sai abençoado. Agora, por que eu... Talvez você fale assim, pastor, mas eu estou passando por uma prova, estou passando por luta. Por que eu vou estar louvando a Deus? Eu não recebi nada de Deus. Mentira. Você está melhor que Paulo e Silas na prisão. Você está livre. Você não apanhou. Você não está preso. Você tem mais motivo para louvar do que Paulo e Silas quando estavam na prisão. Então exalta ao Senhor. Apresente esse culto racional. O culto é para Deus. O culto não é para nós. O culto não é para que você saia daqui com bênçãos. Isso aí é só acréscimo. Mas o culto mesmo é a hora que você vem e apresenta esse culto racional. Na hora que você entrega a sua mente. E depois disso, sabe o que acontece? Depois que você apresenta esse culto racional ao Senhor, olha o que diz também. Versículo 2 fala assim, ó. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus ele quer que você louva Ele. E na hora que você não se conforma, na hora que você fala assim, olha, tá tudo dando errado, mas mesmo assim eu não vou seguir os padrões do mundo. Eu vou louvar ao Senhor mesmo assim. Eu vou exaltar a Ele, eu vou cantar, eu vou
pular, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Quando você não se conforma com esse mundo, mas você começa a fazer aquilo que Deus quer, não age de acordo com o padrão do mundo, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai sentir a presença de Deus, você vai experimentar qual é a vontade de Deus na sua vida. Ela é boa, agradável e perfeita. Então, na hora do louvor, vamos estar louvando ao Senhor com todo o fervor, com todas as forças, amém? Você que, vamos nos colocar de pé, vamos exaltar o Senhor, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar louvando ao nosso Deus, vamos estar exaltando a Ele. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Mariana, que veio hoje no nosso culto, e ela vai estar louvando com nós também, não é? Liga o microfone. Então pega o meu microfone. Isso mesmo. Glória a Deus. Vamos cantar assim. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, cante, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, cante, meu Deus é Deus, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.
enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. meu Deus É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. aleluia, glórias e glórias nós te damos, Espírito Santo. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me Afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. o vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei Ao filho de Davi, e ele me escutou, por isso estou aqui. o vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, teu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está Minhas fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, sim, seu nome eu clamarei e ele me socorrerá. Cante assim. Te louvarei, não importa, não
somente a ti, Jesus. Cante, perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me render, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, cante, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, sim, ao comparar ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Cante, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Nós adoraremos somente a ti, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Exalte a Ele. Glória a Deus. Quem está animado aqui hoje? Vocês estão animados? Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra do Senhor aqui hoje? Eu quero. Né? O que Deus tem para falar conosco hoje? Só um momentinho. Mariana, pega um copo d'água para mim também. Amém? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje, né? Primeira vez que eu estou fazendo culto, né? Sem outro pastor aqui do lado. Mas antes do pastor Luciano, o Senhor é o nosso pastor, é ou não é? E se Ele é o nosso pastor, nós não vamos ter falta de nada. Ele não nos faltará, né? Ele sempre vai nos levar a passos verdejantes. A palavra de Deus, ela vem nos fortalecer. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ajudar. Amém? Você que trouxe, né, a sua oferta, os seus dízimos, né? Chegou a hora de você estar adorando ao Senhor com suas ofertas, com seus dízimos. Amém? Só um momento. Quero ler a passagem aqui que está. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios vem depois dos Romanos que a gente leu. Aí depois vem o 1 Coríntios e 2 Coríntios. No capítulo 9, no versículo 6. Olha aqui que a Bíblia fala aqui. Olha que coisa interessante. Aqui. Oba, olha quem chegou. Irmã Lídia. Irmão Antônio. Pô, chegou na hora. Chegou quase na hora do louvor. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler? 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6.
ele fala uma coisa bem interessante. Calma aí, irmã. Tá com pressa? Calma. A irmã Giovanni tá com pressa, quer estar já ofertando assim. Calma, espera. Daqui a pouco a gente vai ofertar com tudo. Você que precisa, sei lá, do envelope do dízimo, do envelope da oferta. Aqui do lado tem, tá? Envelope de dízimo e envelope da oferta. E se você quer também ofertar, pastor, eu só funciono via Pix, sem problema nenhum. Aí tem um QR Code, né, no envelope, onde você pode estar ofertando. No envelope do dízimo tem um QR Code, onde você pode estar ofertando aqui, ó, pelo QR Code. Vai direto para a conta da tesouraria. Pastor, e o dízimo? Também, no envelope do dízimo também tem outro QR Code. Só que no envelope do dízimo você escreve seu nome, tá bom? E aí, você pode também fazer via Pix ou colocar dentro do envelope e entregar no gasofilácio, tá? E o pessoal que está assistindo a gente no YouTube, não sei se vocês sabem, vocês chegaram agora, nós estamos ao vivo no YouTube, tá bom? É por isso que está vendo aquela câmera ali apontada para mim, tá? E você que está acompanhando a gente no YouTube, no rodapé aqui do vídeo, está aparecendo, agora estou falando com quem está no YouTube, está aparecendo 2 QR Codes, um do lado esquerdo, onde você pode estar colocando seu dízimo, e outro do lado do direito, onde está aparecendo ali o QR Code que você pode estar depositando a sua oferta, amém? Você que trouxe sua oferta, você que trouxe seu dízimo. Olha aqui, para não ficar nas minhas palavras, 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Deixa eu ler aqui na Bíblia para não perder o foco. Diz assim, ó: e digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Ou seja, pouco também você vai colher se você semear pouco. E o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, você vai colher muito. Aí diz assim, ó, versículo 7. Cada um, diz assim, ó: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Ou seja, quando você se propor a dar ao Senhor, a se ofertar a Ele, você vai colher muito. E também Deus ama aquele que dá com alegria, né? Ele não quer que você dá por tristeza, por necessidade, porque o pastor está pedindo. Não, Ele quer que você oferte com alegria. E diz assim, ó, também, versículo 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ou seja, para você ter tudo, para você ter abundância em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, e abundeis em toda boa obra. Ou seja, você vai prosperar em tudo. Existe uma promessa para nós que somos ofertantes, que somos dizimistas. Na hora que você está ofertando, é uma forma de você também estar louvando ao Senhor. Igual eu disse aqui no começo do culto, o culto é isso, é você estar adorando a Deus. Não é só para você buscar a bênção que você vai receber, o batismo do Espírito Santo, tudo isso Deus já tem tudo isso preparado para você. Mas agora, a hora do culto é a hora de você estar louvando ao Senhor. E a oferta e o dízimo, a tua fidelidade, as suas primícias, serve para quê? Para você também estar louvando ao Senhor, para você ter um ambiente agradável, né? Porque, não sei se você sabe, o caixa da igreja, né, está vazio, sabia disso? Tem nada no caixa da igreja. Mas na hora que você oferta, na hora que você dizima, é por causa disso que nós pagamos a água, pagamos a luz, né? No culto que vem vai ter um cafezinho para vocês, né? Porque o pastor Renan sempre fazia um cafezinho, mas calma que não deu para comprar um cafezinho para vocês hoje, né? É por causa disso que tem uma água geladinha para vocês. É por causa do dízimo e das ofertas. Essa casa é mantida por causa disso. Mas a oferta não é apenas para abençoar a casa de Deus, mas é para abençoar a igreja. Deus, ele fala que no momento que você é fiel nos dízimos, sabe o que acontece? A Bíblia fala que vai abrir as janelas dos céus
e serão derramadas sobre você bênçãos sem medidas. Uma bênção tal a qual você não consiga recolher. Deus vai abrir as janelas dos céus. Amém, irmão? Ou seja, Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre você bênçãos sem medidas. Talvez você não tenha essa noção. Ah, pastor, o que é abrir a janela dos céus? A Bíblia fala que, lá em Gênesis, que uma vez Deus abriu a janela dos céus. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu quando Deus abriu a janela dos céus? Veio aquele dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Inundou a terra inteira. Agora, imagina se Deus inventar de abrir as janelas dos céus para derramar aquela bênção sem medidas. Aquela bênção, né, que vai superabundar. Onde você não vai ter onde recolher. Uma bênção que você não tem. Você fala, e agora? Onde é que eu vou recolher? É assim que acontece na sua vida. Amém? Você que trouxe sua oferta, você que trouxe seu dízimo, levante para os céus. Primeiro a dar dízimo aqui, no caso sou eu. Antes de eu falar para você, entregue sua oferta, entregue seu dízimo, eu tenho que ser fiel também. Então por causa disso também, eu trago aqui meu envelope da oferta, meu envelope do dízimo, e eu oferto com o maior prazer. Isso aqui não vai para minha conta bancária, isso aqui não vai para o meu uso pessoal, isso aqui vai para vocês, né? É para a igreja, é para sustento da igreja. 100% do que é colocado aqui é todo para a igreja. Amém? Se coloque de pé, levante suas mãos, levante sua oferta, levante seu dízimo, levante aquilo de melhor que você tem para ofertar ao Senhor. Amém? Levante seu celular, a chave de casa, né? Levante, sei lá, a chave do carro. Você que está em casa, levante suas mãos também, que eu quero declarar uma bênção, de uma função de prosperidade na sua vida. Pai, nós estamos aqui honrando ao Senhor com nossas ofertas, com nossos dízimos. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha repreender o devorador, venha repreender, Espírito Santo, todo espírito de miséria. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe o trabalho das mãos dessa pessoa. Aonde essa pessoa colocar as mãos, ali haja a tua bênção, ali haja a prosperidade do Senhor. Abençoe, meu Pai, o emprego de cada um. Pai, se existe alguém aqui desempregado, alguém que precisa, Senhor Jesus, que está correndo atrás de emprego, eu te peço que o Senhor abra as portas do mercado de trabalho para essas pessoas. Aqueles, Senhor Jesus, que estão com as suas contas atrasadas, eu te peço que o Senhor venha com providências e abençoe em nome de Jesus. Traga prosperidade na vida de cada um aqui em nome de Jesus. Pai, eu te peço que a tua igreja venha ser uma igreja próspera. Abra as janelas dos céus, repreenda o devorador e derrama, Senhor Jesus, essas bênçãos sem medidas que o Senhor promete. Faça que a tua igreja venha superabundar em toda boa obra. Faça que a tua igreja venha ser uma igreja onde não vai passar por necessidades. E que a tua igreja, Senhor Jesus, venha estar sempre ofertando, né, entregando seu dízimo, entregando sua oferta com alegria. Que esse momento venha ser um momento mais alegre, né? Porque várias vezes nós não temos dinheiro, nós não temos o que ofertar, mas eu te peço, Espírito Santo, abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe, você que coloca aqui no gasofilácio. Aleluia. Amém? Amém? E agora chegou a hora de você ouvir a palavra do Senhor, né? Hoje nós estamos no mês de abril. É o primeiro domingo do mês de abril, o primeiro culto desse mês. E na unção profética que nós fizemos lá em janeiro, do dia 1º até o dia 12, nós colocamos um tema, né, para cada mês. Quem lembra? Né? O primeiro tema em janeiro foi para quê? Profetizar.
você lançar palavras de bênçãos. Pode se assentar, vocês estão em pé, vocês vão se cansar. Né? Pode se assentar, gente. Fica à vontade. O irmão Antônio está em pé, a irmã Jovelinha em pé. Não, pode se sentar, gente. Eu também dormi o dia inteiro. Nada, gente, trabalhei. Pensa que uma correria que foi hoje. E nós colocamos um tema. Em janeiro foi profetizar. Fevereiro é o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Em março foi no terceiro dia que Deus revelou pra gente que no mês de março iria se manifestar espírito de loucura na igreja, né? Assim, pessoas iam surtar do nada, né? É um espírito que estaria agindo neste mês de março. E Deus, através de profecia, Deus revelou tudo isso pra gente, né? Ou seja, o ano de 2025 já está todo profetizado, ou seja, a gente já sabe tudo que vai acontecer. Por quê? Porque Deus já falou tudo pra gente. E agora que chegou o mês de abril, é o mês que Deus quer tratar com você a respeito de perdão. É o mês de você estar perdoando. Ai, pastor, perdoar? Ué, perdoar é o quê? É você... Não seria esquecer. É você agir com aquela pessoa que fez o mal pra você como se ela nunca tivesse feito mal pra você. É você tipo falar, quer saber? A dívida tá paga. É você perdoar. O perdão é mais do que a desculpa. É fazer aquilo que Jesus falou para você fazer. Lembra? Jesus ele falou, ore por aquele que te persegue. Fale bem daquele que fala mal de você. Pô, louco. É a hora de você agir dessa forma. Agir como Jesus agiria se ele estivesse no seu lugar. O perdão é super importante. Talvez você fale assim, pastor, eu tenho uma mágoa guardada de alguém que fez mal para mim. É a hora de você ser livre dessa mágoa. Você já notou que quando você tem mágoa de alguém, tem raiva de alguém, essa mágoa, essa raiva só faz mal para você, mas não faz mal para a pessoa que você tem raiva, que você tem mágoa. Só para você. E é uma ferida que tem dentro de você. Já notou isso? Se você tem mágoa, vamos supor, eu não gosto do pastor Luciano. Eu não gosto de você, pastor. Sabe o que acontece? Esse mal só vai vir para você, mas não vai vir para mim. Você que vai sentir raiva, você que vai sentir dor na hora que você olhar para minha cara, ou não é? Você que não vai gostar, mas não vai acontecer nada comigo. Ou seja, para que ter mágoa? Para que não perdoar? Já o perdão, sabe o que é? Ele pega esse machucado que você tem dentro da sua alma, abre esse machucado. Vamos supor que você recebeu um corte, uma ferida, sei lá, na sua perna. Você vai lá no pronto-socorro, vai lá no médico. O que o enfermeiro vai lá e faz? Abre a ferida, limpa a ferida, para ficar tudo bonitinho, né? Para não infeccionar, costura, né? Aplica, sei lá, alguma injeção, alguma coisa para curar você. Agora me responde uma coisa. Na hora que você machucou, doeu, sim ou não? Sim. Na hora de limpar, na hora do enfermeiro ficar lá cutucando a sua ferida, vai doer mais ainda, é ou não é? A mesma coisa acontece com o perdão. Na hora que a pessoa te machuca, dói. Mas na hora de você perdoar, você vai sentir dor. Mas uma dor que você vai falar, meu Deus, eu não vou conseguir nunca perdoar. Mas na hora que a ferida cicatrizar, o que acontece? Acabou a dor. Eu, por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão desde criança. É uma queimadura. Essa queimadura é de 2º a 3º grau, essa queimadura aqui. Lascou minha mão com tudo isso aqui. Até hoje tem a marca. Mas ela cicatrizou. Na hora que queimou, doeu muito. Mas pensa na dor desgranhenta. Mas curou, sarou, cicatrizou. Eu não sinto dor nenhuma. A mesma coisa acontece quando você perdoa. Você, sabe aquela dor que você sente, aquele ódio que você sente na hora que você vê aquela pessoa que você está magoado? Você não quer ver nem a pessoa pintada de ouro na sua frente?
Na hora que você vê, você não sente mais isso. É como se aquele mal que ela fez para você nunca tivesse acontecido. Isso é perdão, é você perdoar. Claro que tem como. Ah, pastor, não tem como. Tem como. Eu mesmo, já várias pessoas se machucaram, várias pessoas se magoaram, mas Deus me ajudou e hoje eu consigo perdoar. Hoje eu consigo olhar para trás e na hora que eu lembro daquela situação ruim que eu passei, eu dou risada daquilo. Glória. Ué. Eu dou risada daquilo e eu falo, graças a Deus que eu passei por isso. Porque se eu não passasse, hoje eu não suportaria se eu passar de novo. Aquilo me tornou forte. E a mesma coisa acontece com você, né? Presta atenção. Você, como fala, liberar perdão. Você fazer aquilo que Jesus fala, bem dizer aquele que te maldizem, falar bem daquele que fala mal de você, né? Dar outra face. Tudo isso, você vai agir da mesma forma que Jesus agiria. Olha só a forma que Jesus agiu no pior momento, no momento que ele mais passou ruim. Lucas capítulo 23. Finalzinho do livro de Lucas. Abre lá, por favor. Você que trouxe sua Bíblia. Lucas capítulo 23. Né? A Bíblia também fala para você orar. Jesus ele ensina, ore por aquele que te persegue. Orar? Você sabe aquela pessoa que você odeia? Na hora que você estiver orando, fala, Deus abençoe essa pessoa. Deus abençoe o trabalho daquela pessoa. Senhor Jesus, traga saúde para aquela pessoa. É daquele jeito. Jesus ele ensina você a fazer isso, orar por aquele que te persegue. Não sei se você sabe, Jó, a Bíblia fala que ele orava pelos seus amigos, para aquele que fazia bem para ele, orava pelos amigos. Jó ele perdeu tudo, em um único dia ele perdeu a fazenda dele, os filhos dele morreram tudo, né? Ele contraiu doença, se lascou todo. A Bíblia fala que ele orava pelos amigos, tá? Por aquele que faz o bem. A Bíblia fala que ele conseguiu tudo em dobro, restaurou tudo. Se você for ler o livro de Jó lá no finalzinho, no último capítulo, você vai ver que o homem morreu velho, mais de 100 anos de idade, né? Podre de rico, lotado de ovelhas, lotado de animais, né? O rebanho dele era imenso. As filhas dele eram as mulheres mais bonitas daquela região. Na face da terra não tinha mulheres mais bonitas do que as filhas de Jó. Ele conseguiu o dobro de tudo. Isso quando ele orou pelos amigos. Agora, o que acontece se você orar pelo seu inimigo? O que Jesus falou para você fazer? Quanta bênção que você não vai receber, mas você vai ser abençoado no último, né? Você vai ser muito abençoado, gente, você não tem noção. Então, abra lá a sua Bíblia. Lucas capítulo 23, versículo 32. Quem achou? Achou, irmã Lídia? Oh, glória. Diz assim, Lucas 23, versículo 32. Assim, ó. 32. O pior momento da vida de Jesus, quando Jesus estava se lascando. Olha só. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Ou seja, Jesus foi levado para ser crucificado. E junto com ele, outros dois homens. E esses dois homens eram malfeitores, faziam mal. E eles iam ser condenados à morte. Esses dois homens e Jesus também. Jesus ia ficar junto com os ladrões, junto com os bandidos, junto com aquele que fazia o mal. Onde colocar o homem?
E diz assim, ó: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, né, ou Calvário, né, que é um monte onde existia chamado Caveira, ali crucificaram aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda, né? Crucificaram esses malfeitores, um na direita de Jesus e o outro na esquerda de Jesus. Jesus ficou ali no meio, entre os dois, né? Imagina as pessoas que estavam passando e vendo Jesus crucificado. Fala, esse aí também é bandido. E olha o que Jesus faz. Imagina, Jesus apanhou até não quiser mais. Pregaram ele na cruz, né? Ele estava morrendo ali, com falta de ar, asfixiado, porque a crucifixão é isso, né? Era a forma que os romanos matavam os malfeitores, né? Pregavam a pessoa naquela cruz, ou em formato de T, dessa forma, ou com as mãos para cima, ou também em formato de X, né, com as pernas abertas e os braços abertos, né? E a pessoa morria de pouquinho em pouquinho, porque ela faltava ar para ela respirar, sabe? Puxando ar e não conseguindo, né? E além do mais, para ela levantar e conseguir respirar, as costas da pessoa já está toda dilacerada, de tanta chicotada, de tanta chibatada. Ou seja, a costa da pessoa ralava na madeira. Imagina a dor que aquela pessoa sentia. Muito, né? E ali, olha o que Jesus ele fala, né? Os fariseus, os homens de Deus, os homens ali que não gostavam de Jesus, né? Tinha inveja de Jesus. Jesus começa a orar por eles, por aqueles que crucificaram ele. Olha só que Jesus fala. E disse Jesus, versículo 34, disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes e lançaram sorte. Jesus ele fez o quê? Orou na hora que ele estava ali, morrendo, e os outros lá embaixo zombando dele. Falaram, sai daí, você não é o filho de Deus, né? E aí Jesus começa a orar, falando: Pai, perdoa esse povo aí, perdoa eles, venha com o seu perdão sobre eles, eles não sabem o que estão fazendo. Já imaginou isso? Você, se você estivesse apanhando e as pessoas zombando de você, você teria coragem de orar na hora e falar: Deus, perdoa eles? Por quê? Por que você não consegue? Porque você é melhor que Jesus, né ou não é? Se Jesus fez isso, quem sou eu para não fazer? Quem sou eu para não perdoar? Se Jesus orou para perdoar, para que Deus perdoasse aquelas pessoas, será que eu sou melhor que ele para não pedir perdão? Para não falar: Deus, perdoa eles? Não, eu sou bonzão. Não toca no ungidão não que... Ei! E Jesus ele falou o quê? Eles não sabem o que fazem. Pai, eles não estão sabendo o que estão fazendo. E aqui fala que repartiram as vestes e lançaram sorte. Sabe o que fizeram com Jesus? Aquele filme que mostra de Jesus sendo crucificado, aquilo é pouco comparado ao que Jesus passou. Talvez você não tenha estômago para ver aquilo. Assiste, vai no YouTube, lá tem o filme A Paixão de Cristo, assiste aquilo lá. Você vai ver Jesus apanhando, né, na hora que vem aquele chicote bem na costela dele, na hora que puxa a carne sai junto, cheio de sangue, todo ensanguentado. Mas aquilo é mínimo, porque a hora que fizeram, repartiram as vestes de Jesus, pegaram a roupa de Jesus, tiraram a roupa dele, deixou o homem pelado, crucificado. Tiraram a roupa de Jesus e tiraram sorte. Vamos ver aqui, vamos fazer um sorteio. Quem vai ficar com essa túnica? Quem vai ficar com essa cueca? Sei lá. E Jesus estava ali, pelado. E mesmo assim ele fazendo o quê? Pai, perdoa eles.
Venha com a tua graça sobre eles. É esquisito, né? É ou não é? Se Jesus, o homem santo, todo poderoso, santo dos santos, fez isso, será que eu sou melhor que Jesus para pedir que Deus não venha perdoar aquele que faz mal por você? Se Jesus perdoou, será que eu sou melhor que ele para não perdoar? Será que você está passando pior do que a situação que Jesus passou? Sim ou não? Você não está pior do que ele. Não. Talvez você olhe para uma pessoa e sente ódio daquela pessoa. Imagina. Mas agora imagina se aquilo que a pessoa fez mal para você nunca tivesse acontecido. Você viver de bem com aquela pessoa. Viver tranquilo. Na hora que você olhar para ele, você gostar. Em vez de você odiar. Muitas pessoas fazem mal para você, que o inimigo envia para te atormentar. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão cegos espiritualmente. Esses homens que mandaram matar Jesus, eles eram sim homens de Deus. Sabia disso? Aqueles homens que estavam fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, pregando o evangelho, sabe? Falando dos milagres de Jesus. Eles eram fariseus, homens da lei, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. Por quê? Porque eles estavam cegos espiritualmente. E além do mais, eles estavam orando para que o Messias viesse, para que o enviado de Deus viesse, que era o próprio Jesus, né? Eles estavam esperando alguém que iria salvar eles dos opressores, né, dos romanos, que o Roma dominava toda aquela região, dominava a Europa, a parte da África, a Ásia toda, Israel, era tudo dominado pelos romanos. E aí, os judeus ali naquela época estavam esperando aquele que iria livrar o povo dos romanos. Mas a profecia, eles estavam esperando, sei lá, um líder militar, sabe? Um cara que viria no cavalo branco, sei lá, ia lutar, ia destruir os romanos. Mas a Bíblia nunca falou que Jesus ia ser um líder militar, que o Messias seria um líder militar. Não. Era aquele que livraria o povo do pecado, aquele que traria salvação, aquele que traria cura, traria milagre. Jesus fez tudo aquilo. E eles foram lá, mataram aquele homem a qual eles estavam orando a vida inteira para que viesse. E veio no dia deles. Quando veio, fez o quê? Matou o homem. E mesmo assim Jesus, olhando para eles, falando, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles são cegos. Eles estão tão contaminados de inveja que eles não estão sabendo. Eles estão me matando. Eu que estou fazendo bem para eles. Ou seja, perdoar é a mesma coisa que você fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Você ser parecido com Cristo. É você. E no momento que você age isso, as pessoas olham para você e vê a imagem de Jesus em você. As pessoas olham para você de longe e falam, olha, ali está indo um homem de Deus, ali está indo uma mulher de Deus. Isso é perdão. Existem pessoas que estão magoadas com seus pais, estão magoadas com a sua mãe, está magoado com o filho, está magoado com o sogro, com sogra, até mesmo com o cônjuge, está magoado com a esposa, com o esposo. É a maior burrice sua você fazer isso. O apóstolo Paulo, ele fala para você, não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira, ou seja, antes que o sol se ponha, perdoa, não fique irado não, calma. Porque no momento que você está com ódio no coração, você está deixando o inimigo fazer aquilo que ele quer. Você vai pensando, você vai maquinando no seu coração, na sua mente, eu quero matar aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa morra, eu quero que se lasque aquela pessoa. Jesus também morreu por ela, sabia disso? Agora eu te pergunto, você sabe por que Jesus, mesmo aquele povo zombando dele, né, judiando dele, Jesus mesmo assim perdoou aquele povo?
Por quê? Porque quanto mais de Deus você tem dentro de você, mais fácil de liberar perdão você tem. Jesus, na hora que ele estava morrendo, ali, ele não estava olhando para os pecados, ele não estava olhando que ele estava pelado, não. Ele não estava olhando porque ele estava todo machucado, ele não estava olhando porque os outros estavam zombando. Ele estava olhando para o plano de Deus, porque ele veio para aqui, para a terra, para cumprir aquela profecia que ele viria, e ele levaria sobre si as nossas dores, ele levaria sobre ele as enfermidades, e através dele as pessoas teriam contato com o próprio Pai. Ou seja, ele estava olhando para o plano de Deus, não por aquilo que estava fazendo mal para ele. E olhando para aquelas pessoas lá embaixo, falando: meu Deus, olha, coitado deles, eles estão precisando de salvação, eles estão pecando muito, né? Se eles morrerem, eles vão para o inferno, mas eu estou aqui morrendo por eles. É isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava, quanto mais de Deus você tem dentro de você, mais facilidade de perdoar você tem. Mais facilidade. Quanto mais com Jesus você anda, mais você aprende com Ele como perdoar. É por causa disso que Deus revelou pra gente, para você profetizar, aí no mês seguinte fazer o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, você age da mesma forma que Jesus agiria se ele estivesse no seu lugar. Aí no mês de março veio o quê? O espírito da loucura. Quem aqui foi afrontado no mês de março aqui? Quem aqui, alguém foi lá? Aí ó, irmã, eu no serviço, afrontado até não dizer mais, pessoas zoando comigo, pessoas brigando comigo no serviço. Eu falando: Deus, eles estão sabendo o que estão fazendo, eles estão loucos. Eu sei que isso é para me tirar do sério, mas ainda assim eu estava orando por eles. Por quê? Porque eu estava cheio do Espírito Santo. Agora que as pessoas, que esse mês já passou, que a loucura já passou, agora chegou a hora de você perdoar aquele que fez mal para você, para tudo zerar, para nunca mais, sabe, para que aquilo que aconteceu com você nunca mais tenha efeito na sua vida. É isso. Não vai ter mais efeito. Você vai olhar para a situação e falar: ah, olha só, eu bravo por bobice. Ai, pastor, mas as pessoas estão zoando comigo, estão bravas comigo. Jesus, ele fala uma coisa bem interessante: bem-aventurados. Olha que coisa interessante. Talvez você fale assim: pastor, o que essa pessoa fez comigo é injusto, é uma injustiça, eu não merecia estar sofrendo por isso, eu não merecia isso, eu quero justiça, pastor. O que essa pessoa fez comigo é uma injustiça. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, fala uma coisa bem interessante: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tem sede de justiça, se você se sentiu injustiçado por alguém, você tem fome e sede de justiça, fala para Deus: Deus, faça justiça. Você vai ser farto de justiça. A justiça vai acontecer na sua vida. Quando as pessoas faziam mal para mim lá no serviço, né, eu trabalhando bem, mas mesmo assim o problema vindo, mesmo assim a tribulação vindo, mesmo assim os outros me afrontando, brigando comigo, e eu trabalhando direito, dando o meu melhor ali. Quando a pessoa ia embora, eu falava: Deus, faça justiça. Eu estou fazendo meu serviço certo, Pai. Eu estou fazendo o melhor aqui pela empresa. Faça justiça. De 2 a 1, uma acontecia. Sabe o quê? Ou a pessoa se lascava ou ela se arrependia. A justiça era feita. Aí não, eu quero fazer a justiça com a minha mão mesmo, vou dar um murro logo na cara da pessoa. Não, deixa Deus agir. Entrega a pessoa na mão de Deus. Abençoa ela. Pegou uma vez, tinha um cara lá no meu emprego que estava me atribulando demais. Aí eu orei para Deus abençoar ele. Falei: Deus,
promove esse homem. Em nome de Jesus. Eu orei para promover. Deus promoveu o homem. Sabe para quê? Consumidor final. Ele foi demitido. Agora sim, ele está gastando caro no produto. Porque o preço subiu, né? Eu trabalho na indústria de ovos. E eu falei para Deus promover o homem. Deus promoveu o homem para consumidor, para cliente agora. O homem nem precisa mais bater ponto, não precisa mais acordar cedo para trabalhar. Olha essa ideia. Deus fez justiça. E eu orei para abençoar, mas Deus foi lá, fez a justiça dele. Falou, não, está te tribulando, meu filho? Vou tirar ele daqui. Pronto, tirou, demitido. Eu gasto R$5,50 na cartela de ovo, de 30 ovos. Eu que trabalho lá. R$5,50. Quanto é que está custando a cartela de ovo aí? Quem sabe? 20 conto, olha só. 30, outro aí. Não, engraçado, meu primo. Olha, não, o meu primo, ele trabalha em Campo Grande, né, lá no atacadista lá. No atacadista, local barato. Ele tirou a foto, cartela de 30 ovos, 40 e pouco. Falei, mentira, não existe isso não. Olha só, o homem que estava me perseguindo foi promovido para consumidor. Ele está ostentando, olha que vida boa. Eu pago 5,50, eu pago 40 e pouco, olha que top. Ó, Deus abençoou o homem. Ou seja, ore, se você está se sentindo injustiçado, ora para Deus, Deus faça justiça. Teve uma vez que eu estava, olha só o que aconteceu, sem mentira nenhuma, nesse versículo. Eu estava assistindo TV, e ali na hora estava uma notícia. O ladrão foi lá, roubou a pessoa e a população linchou o homem, bateu no homem até não quiser mais. Sabe o que eu olhei? Eu falei, bem feito, é bandido, tem que morrer mesmo. Aí ó, se lascou, vai seu trouxa roubar. Eu olhei, fiz desse jeito. E aquilo me deu uma raiva, eu falei, a gente trabalha duro, né? Consegue as coisas, e a pessoa vai lá e rouba a gente, é ou não é? Não, ladrão tem que morrer. Mas mal sabe a pessoa que aquele ladrão provavelmente é o filho de alguma irmãzinha do coque, de algum círculo de oração, é ou não é? Você pode notar, né? Olha, faça justiça. E eu olhando isso mesmo, vai morrer, esse bandido tem que apodrecer na cadeia. Aí, naquele mesmo dia, era dia de culto. E aí eu estava lendo a Bíblia. E aí eu estava lendo essa parte que eu acabei de falar para vocês. Mateus capítulo 5. Eu estava lendo Mateus capítulo 5. Aí chegou essa parte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Seu glória a Deus, aleluia. Isso mesmo, né? Bandido tem que se lascar. Aí eu cheguei no próximo versículo. Sabe o que fala o próximo versículo? Versículo 7. Fala assim, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí? Jesus falou, bem-aventurados têm fome de... Jesus falou, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu estava com aquela sede de justiça. E eu torcendo para o bandido morrer, se lascar. Aí no versículo seguinte Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu não estava tendo. No versículo 6 estava falando, glória a Deus, aleluia. Aí no versículo 7, o que eu estava falando? Misericórdia. Eu falei, oh meu Deus. E o Espírito Santo falando, ó, aquele bandido que você viu linchando, provavelmente é filho de alguma irmãzinha do coque. Talvez a mãe dele está orando na igreja. Você vai ser bem-aventurado na hora que você perdoar. Você vai ser bem-aventurado na hora que você ser misericordioso com aqueles que estão fazendo mal para você. Ei, eles não sabem o que fazem. Ah, pastor, é uma injustiça. Ei, se você não passar por injustiça, se você não passar por problema, nunca você vai precisar de milagre. É ou não é?
E se você nunca tiver um milagre para contar na sua vida, você nunca vai ter testemunho. Os problemas vêm para quê? Para que Deus abençoe você, para que o milagre aconteça na sua vida. E na hora que acontecer, você vai ter um grande testemunho para contar. Isso. É isso que Deus quer de você, que você tenha testemunho para contar. Não fique triste porque você está sendo injustiçado, porque grande testemunho vai vir sobre a sua vida. Perdoe essa pessoa que está fazendo mal para você. Isso está acontecendo para que um grande milagre aconteça na sua vida. Os planos de Deus não são os nossos planos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Talvez na hora que você lê ali Jesus sendo crucificado, você fala, olha que injustiça que fizeram com Jesus. Mas na hora que você vê o motivo por que aquilo está acontecendo, o propósito por trás, você fala, por causa disso tem salvação. Por causa disso, hoje eu sou salvo. Por causa disso, os meus pecados foram levados na cruz. E agora, quando eu pedir perdão para Jesus, Jesus vai me perdoar. Eu serei perdoado. Eu vou ter a graça de Jesus. Agora eu estou cheio do Espírito Santo. Por causa disso que o Espírito Santo desceu sobre nós. Por causa daquele dia que Jesus morreu na cruz. Existem males que vêm para bem. Então, não fica murmurando, não fica reclamando quando alguma coisa ruim acontecesse na sua vida. Isso acontece, os gigantes se levantam contra a sua vida para cair. É para você enfrentar com o poder de Deus. E na hora que Deus vai na frente, você derruba o gigante. Aí você passa daquele menininho que cuidava de ovelhas, é o Davi. Davi, depois de derrubar o gigante, ele deixou de ser aquele menininho que pastoreava as ovelhas do pai, para ser quê? O marido da filha do rei, o príncipe de Israel. Aí na hora que o rei morre, quem assume o trono? O Davi. Agora, se não fosse aquele gigante, ele nunca seria rei. Tinha um propósito daquele gigante ter se levantado. Tinha um propósito daquela coisa ruim vir. Não reclama, não murmura. Tem plano de Deus na sua vida. Né? Talvez se você chora, você fala, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Olha só, isso é justiça aqui. Na minha parte, quando fala bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, Jesus fala assim, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Né? Seja manso. Fala assim, ó, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Olha que coisa interessante, versículo, quando você está limpo no seu coração, quando você não tem mágoa no seu coração, versículo 8, Mateus 5:8 fala assim, ó, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ei, você vai ver Deus, vê assim, o seu olho. Você quer ter uma noção disso aqui? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia fala lá em Isaías que os serafins, aqueles seres espirituais que têm 6 asas, a Bíblia fala que com 2 ele cobre os pés, com 2 ele cobre os rostos, e com 2 eles voam em volta do trono de Deus e cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Imagina, os serafins cobrem os rostos e os pés, cobrem o rosto, só para não ver a face de Deus, porque a face de Deus é muito poderosa. Aqui a Bíblia fala, se você for limpo de coração, você verá a Deus. Nem os serafins vê a face de Deus, você verá, se você for limpo. Né? Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na hora que você promover a paz, né? Na hora que você promover a paz, não é só você
chegar em uma pessoa e falar, ó, perdoa a pessoa, né? Calma aí. Não. É você mesmo promover a paz em você. Você falar, quer saber? O inimigo quer que eu fique bravo. Não, não vou ficar. Vou ficar em paz com essa pessoa que está fazendo mal comigo. Quando você é pacificador, a Bíblia fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você vai ter o mesmo direito que Jesus. Você será filho de Deus no momento que você é pacificador. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Se você está sofrendo alguma justiça, né, você está sendo perseguido por causa da justiça, se alegre. Por quê? Porque o reino de Deus é seu. Você tem poder no mundo espiritual. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, são vocês, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, dizendo todo mal contra vós, por minha causa, ou seja, por causa de Jesus. Bem-aventurados são vocês quando fazem isso. E fala assim, ó, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, grande é a sua recompensa no céu, quando isso acontecer. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Da mesma forma perseguiu, Elias foi perseguido, Eliseu foi perseguido, Moisés foi perseguido, Josué foi perseguido, Jeremias foi perseguido, né? Amós foi perseguido, esses profetas foram perseguidos, João Batista também foi morto, eles foram perseguidos. Exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque da mesma forma fizeram com os profetas. Você está sendo um profeta do dia de hoje. Perseguiram Paulo foi perseguido, Estevão foi perseguido, Jesus foi perseguido. Agora chegou a nossa vez. Nós somos homens e mulheres de Deus. Será que a gente não vai ser perseguido? Claro que vamos. Isso é normal, porque nós não somos desse mundo. Então não fique triste, não fica desse jeito. Se alegre. E fala, se você não consegue perdoar aquele que faz mal para você, faz o seguinte, pede para o Espírito Santo. Lembre-se, Jesus está aqui hoje, o Espírito Santo está aqui hoje. Se você fala assim, pastor, eu preciso do Espírito Santo dentro de mim, eu preciso ser igual a Jesus, Jesus está aqui hoje, Ele vai te encher do Espírito Santo. Pastor, eu tenho ódio daquela pessoa. Calma, não se preocupa não, Jesus vai te dar força para você perdoar. Pastor, eu não consigo olhar na cara do fulano. Ei, Jesus vai te dar força para você conseguir perdoar essas pessoas. Aquela pessoa que te persegue também precisa do amor de Deus. Ela provavelmente está sofrendo também. Aquela pessoa precisa de misericórdia, precisa ser alcançada por Deus. E tenha misericórdia deles, ora por eles. Fala, Deus, Ele está fazendo essa justiça comigo, provavelmente daqui a pouco Ele vai fazer essa justiça com outra pessoa também, e outra pessoa também vai estar sofrendo, e uma pessoa que não tem força a perdoar, vai ficar ruim, e esse mal vai continuando. Várias vezes, vários pregadores sempre pregam, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, é ou não é? Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Vou te mostrar para você um pecado que também impede perdão de Deus na sua vida. Quem quer saber? Um pecado que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um outro pecado que impede que você seja perdoado por Deus. Você quer saber? Vai lá em Mateus capítulo 6. Esse pecado, ele não tem perdão.
Jesus ele ensina a gente a orar, ou não é? Ali no Mateus capítulo 6, Jesus ensina você a orar. Né, os discípulos, e ele fala assim, ó, a oração que todo mundo conhece. Olha só, na hora que você for orar, porque muitos de nós viemos aqui na igreja, pecamos a semana inteira, aí nós viemos aqui no domingo, né, pedimos perdão para Deus, é ou não é? E a gente quer receber o perdão de Deus. E uma coisa interessante, na hora da gente orar, a gente sempre oramos o quê? O que está escrito aqui em Mateus 6, versículo 9. Olha o que Jesus fala: vós, pois, orais, portanto, orai-vos assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso aí. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Versículo 12. Isso. Perdoa as nossas dívidas, assim os nossos devedores. Você está falando para Deus: Deus, me perdoa da mesma forma que eu estou perdoando os outros. Já notou? É dessa forma que Deus vai te perdoar. Quanto mais perdão você liberar, mais Ele vai te perdoar. Porque primeiro que você já está orando assim. E Jesus pediu para você orar assim: perdoa os nossos devedores. Não, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Ei, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ei, você está pedindo para Deus: Deus, me livra do mal. De boa, tranquilo. Mas antes, me perdoa da mesma forma que eu estou perdoando. Agora vem o pecado. Versículo 14. Olha só o pecado que impede o perdão de Deus na sua vida. Portanto, se perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, se você perdoar os outros, você receberá o perdão de Deus. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eita, essa doeu em mim. Se você não perdoar, você também não será perdoado. Eita lasqueira. Talvez você olhe assim: meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não consigo perdoar. E se eu não perdoar os outros, Deus não vai me perdoar. É ou não é? O que eu faço, pastor? Pede para Deus força para você conseguir perdoar os outros. Pastor, eu não consigo. Ei, se o Espírito Santo estiver dentro de você, você vai fazer a mesma coisa que Jesus fez. Você vai conseguir olhar para os outros com misericórdia. Você vai conseguir olhar para aquela pessoa que está te injuriando com misericórdia. Na hora que você olhar para ele, você não vai ver uma pessoa te perseguindo. Você vai ver um filho de Deus. Você vai ver uma pessoa que está necessitando do perdão de Deus. Você vai ver uma pessoa que está sofrendo, que está sendo castigada pelo diabo. E essa pessoa está te perseguindo porque o diabo está fazendo uma injustiça contra ela e ela está descontando em você. Talvez essa pessoa que você está magoado não conhece a palavra de Deus. Talvez ela até conheça, mas ela está cega espiritualmente. Talvez ele é um cristão, uma cristã, mas o inimigo está cegando ele. Você já, por acaso, já tentou orar por essa pessoa e falar: Deus, o fulano está doido. O fulano, sabe, tá... Olha o que está acontecendo. Ele é um homem de Deus. Mas por que isso está acontecendo com ele?
Liberta ele disso. Jesus, ele é poderoso para transformar aquele que faz mal. Olha, por exemplo, o apóstolo Paulo. Sabe o que o apóstolo Paulo fazia antes dele encontrar Jesus? Ele perseguia os cristãos. Ele matava os cristãos. O primeiro cristão que foi assassinado, né, por amor ao evangelho, sabe quem estava participando ali? Paulo. Né? Na hora que Estevão foi ser morto, Paulo estava ali segurando a roupa de um dos homens, para o homem ir lá matar Estevão. Quando Paulo estava indo matar os cristãos, ele estava indo a Damasco, na cidade de Damasco. Ali Jesus encontrou Paulo. Na hora que Jesus encontrou Paulo, Paulo mudou praticamente do dia para a noite. Ele deixou de ser aquele matador de cristãos para ser um apóstolo, um homem de Deus, um homem que pregava o evangelho. Né? A gente lê a Bíblia aqui, né? Por exemplo, o Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo, não é? O Antigo antes de Cristo, o Novo de Cristo para cá. O Novo Testamento tem 27 livros, 27. Só o Paulo escreveu 13. Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Já imaginou? Se você precisa de conselho para casal, você está sofrendo no seu casamento, o Paulo aconselha. Se você precisa, por exemplo, a gente leu aqui no começo do culto, né? Apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem escreveu isso na Bíblia? O Paulo, o matador de cristãos. Jesus restaurou esse homem. Se Jesus restaurou esse homem, será que não vai restaurar o fulano? Sei lá, talvez até está na igreja já. É daqui para ali. É 2 palitos para Jesus consertar. Ore por essa pessoa. Jesus, ele cura, ele transforma, ele liberta. Ele faz tudo isso. Eu também era uma pessoa que tinha raiva de crente. Onde eu estou? Sendo pastor de uma igreja. Olha as ideias. Jesus me pegou e me transformou. Nunca, quando eu era jovem, eu olhava assim e falava, meu Deus, que coisa ridícula. Eu de gravata, calça social, essa calça aqui, tecido leve, que parece que eu tô pelado aqui. Hoje eu olho no espelho com essa calça social, com essa gravata, olha isso, é bonito demais. Jesus me transformou. Será que ele não vai transformar o que está lá fora? Vai! Aí, pastor, mas a pessoa não quer ser liberta. Mentira! Ela não consegue ver Jesus. Mas ei, você precisa de perdão da mesma forma que os outros também precisam. Amém? Eu quero estar orando por você, tá? Eu quero que todo mundo venha aqui na frente. Eu quero ungir você com óleo, tá? Eu comprei esse óleo novinho, já consagrei ele de ontem para hoje, de madrugada. De madrugada eu estava aqui na igreja orando. Falei, Deus, consagra esse óleo. A Bíblia fala uma coisa bem interessante. O apóstolo não, Tiago escreve uma coisa bem interessante. Para que os presbíteros, né, se existe alguém enfermo, para que os presbíteros unja com óleo o enfermo, e a oração da fé curará o enfermo. Né? A enfermidade que eu falo aqui não é só a enfermidade física, tá? Também é a enfermidade espiritual. Então, talvez também é a enfermidade da sua alma, essa ferida que está dentro de você. Eu quero estar orando por você.
tá? Quero estar ungindo você com óleo, tá? E orando, colocando a mão sobre a sua vida. E aí você será curado. Se você crer, você será curado. Amém? Se coloca de pé. Vem aqui na frente todo mundo. Faz tempo que a gente não faz isso. Quando eu estiver orando aqui, eu quero que você ore também. Que você peça para o Espírito Santo te libertar. Fala: Senhor, me liberta. Senhor, me cura. Senhor, me livra de todo mal. Aleluia, glória a Deus. Vem aqui na frente, igreja. Todo mundo. Quero estar orando por você. Glórias a Deus, glória a Deus. Amém? Faça uma fila aqui. Depois eu consagrar você. Quero que você fique em oração. Peça para Jesus te dar força para você perdoar. Tem aqui vocês também. Talvez você está com uma enfermidade, talvez física, não sei. Não está orando por enfermidade física, enfermidade espiritual. Pode ficar aqui ao redor. Faz uma rodinha aqui, uma roda. Isso. Faz uma roda aqui. Isso. Assim, isso. Legal. Vamos estar orando? Todos juntos. Posso surgir? Feche seus olhos. Começa a falar com Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, te pedindo que o Senhor esteja entrando na nossa vida. Espírito Santo, muitos aqui estão fracos espiritualmente. Muitos aqui não conseguem orar. Muitos aqui também talvez não estão conseguindo liberar perdão. Muitos aqui talvez estão enfermos na sua alma. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha agora com o Espírito Santo. Jesus, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor transforma. Então eu te peço que o Senhor venha transformar o coração de cada um aqui. Transforma, Senhor Jesus, a mente de cada um. Renova a nossa mente, em nome de Jesus. Toca sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Transforma o interior. Começa a curar de dentro para fora. Não só as enfermidades físicas, mas a enfermidade da alma. Senhor, se nós estamos fracos, se nós estamos sem forças para liberar perdão, eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos ser igual a Jesus, para que nós venhamos fazer as mesmas coisas que Ele, para que através de nós pessoas possam ser curadas, para que através das nossas mãos as pessoas também possam ser curadas, possam ser libertas, que demônios possam ser expulsos através de nós, e que nós venhamos ter essa força que o Senhor teve no seu pior momento ali, aqui na terra, no momento que o Senhor estava sofrendo, olhar para baixo e ver aquelas pessoas que estavam zombando do Senhor e orar ao Pai falando: Pai, perdoa-os, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos perdoar de dentro para fora e nos dê forças para liberar esse perdão, em nome de Jesus. Pai, também eu oro não só por isso, que é o tema desse mês, pelo perdão, mas também eu oro pela cura espiritual, pela cura física. Senhor, se tem alguém aqui doente, alguém que está precisando ser livre, alguém que está com alguma enfermidade, que em nome de Jesus essa enfermidade bate em retirada, ela saia em nome de Jesus. Eu declaro a cura na vida de cada um aqui agora, não só de quem está aqui presente, mas também por aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Visite agora a casa de cada um. Senhor Jesus, invada essa casa, invada os nossos corações, que haja paz, que haja amor, que haja misericórdia, que haja perdão do Senhor,
que nós venhamos ter forças para perdoar, forças para ser liberto, e que essa mágoa venha sair, que essa ferida venha ser restaurada, venha ser cicatrizada, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, venha libertar, venha curar, venha com seu poder sobre a nossa vida, venha, Jesus, encher-nos do Espírito Santo. Encha, Senhor Jesus, nós precisamos do Teu Espírito, nós precisamos do Seu agir, nós precisamos dos Seus milagres dentro de nós, nós precisamos dessa unção dentro de nós. Nós queremos que o Senhor traga um avivamento aqui nessa igreja. Traga, Senhor Jesus, um grande avivamento. Acende a chama daqueles que estão apagados, acende a chama do Espírito Santo nos nossos corações, que nós possamos incendiar os que estão ao nosso redor, que na hora da perseguição, na hora que vir o dia mal, nós íamos ter forças para perdoar, forças também para estar louvando ao Senhor, forças para estar declarando milagres, para estar profetizando bênçãos. Eu te peço que o Senhor nos encha de Ti, para que da nossa boca saia palavras de bênção e não palavras de maldição. Que todo espírito que está provocando palavrão, que está fazendo as pessoas xingarem, que está fazendo as pessoas maldizerem, que todo espírito que está fazendo e causando enfermidade, que todo espírito que está causando mágoa, em nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos que o Senhor esteve aqui hoje presente, o Senhor tocou os nossos corações, e nós estamos saindo daqui hoje cheio de Ti. O Senhor não está saindo aquele que não abriu o coração para Ti. Espírito Santo, muito obrigado por essa semana, por esse domingo, por esse mês que está começando, e que domingo que vem, no próximo culto, nós vamos estar aqui nos alegrando, louvando, fazendo a Tua obra com mais qualidade, porque nós queremos fazer mais e mais para o Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Nos leva em paz, em segurança para nossas casas. Nos leva, meu Pai, e nos dê uma ótima noite de sono, uma ótima semana, nos livrando de todo mal, de todo esse lado do diabo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Igreja, calma aí, quero dar um recado antes de vocês irem. Eu estava falando com o bispo responsável aqui pela região centro-oeste, tá? O bispo Isaías. Ele é responsável pela região centro-oeste. Ele é o pastor daqui da região, do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Pode se sentar rapidinho. Já eu tô. Vocês já vão ser liberados. E ele colocou total confiança aqui em mim. Ele falou: pastor, eu tirei algumas dúvidas com ele. Perguntei como que vai ser essa questão de relatório financeiro da igreja, porque eu tinha muitas dúvidas, né? Ficha de membro, né? Ele quer que vocês tenham uma ficha mesmo de membro de vocês, com foto 3x4, coisa bonitinha, mostrando que você é membro dessa igreja, mostrando que você é dizimista, mostrando que você é ofertante. Ele quer honrar você, né? E eu tirei algumas dúvidas com ele, para que essa igreja venha prosperar, venha para frente. Porque tem muita coisa aqui que eu vi que precisa de ajuda, que precisa mudar. Por exemplo, essa igreja precisa de uma pintura, por exemplo. Não é? Precisa de uma cadeira mais agradável, mais confortável, né? Pessoas novas virão agora, nesse tempo, para a igreja de Deus. Eu creio que vai causar um avivamento nessa igreja, né? Esse bairro será alcançado por Jesus. Esse local vai ficar pequeno. Quem crê nisso? Jesus já está enchendo vocês com o Espírito Santo, para que vocês comecem a guiar essas pessoas, para que vocês comecem a orar por essas pessoas e milagres acontecerem nelas. Vai vir aqui nessa igreja pessoas doentes. Sabe quem vai colocar a mão e a pessoa será curada? Você. Já imaginou? Vamos supor, você, Mariana,
Tem uma pessoa aqui enferma, doente, precisando de cura. Você colocar a mão nela, falar em nome de Jesus, a cura vem agora sobre ela, e a pessoa ser curada na hora. Se você estiver aqui nessa igreja buscando o Espírito Santo, isso vai acontecer contigo. Você vai curar pessoas. Você vai curar pessoas com as suas mãos. Você vai colocar, na hora que você for colocar a mão na pessoa, antes de você colocar a mão na pessoa, o próprio Jesus vai colocar a mão na pessoa. E a pessoa vai ser curada. Glória a Deus, isso vai acontecer. É por causa disso que eu sempre bato na tecla. Fale para o Espírito Santo encher você. Fala para Jesus encher você do Espírito Santo. Todos os dias eu venho aqui nesse altar e estou orando todo dia aqui. De noite. Às vezes eu tenho que dormir. Tarde. Eu venho aqui e oro. Tarde mesmo. Saio lá da Vila Ferreira, lá do outro lado da cidade, para vir nessa igreja, para estar cultuando Deus. Eu fico no mínimo, 1 hora de joelho aqui orando. Oro por vocês. Oro por vocês. Oro pela família de vocês. Oro para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Eu sempre peço isso. Oro para esse culto acontecer. Eu tive que ficar de joelho aqui umas 3, 4 horas. Para Deus me dar força. A pessoa foi curada? A pessoa foi curada? A pessoa foi curada. A pessoa orou na pessoa e a pessoa foi curada. Mesma coisa na hora. Olha o que acontece. A irmã Joveni fez isso. A irmã Joveni colocou a mão na pessoa. E antes da irmã Joveni colocar, Jesus já colocou e começou a curar a pessoa na hora. Quem aqui já conseguiu orar por alguém e a pessoa foi curada? Né? Quem aqui já fez isso? Orar por alguém e a pessoa ser curada? Alguém já? Não? Ninguém? O pastor Wesley nunca fez isso também, não? A pastora tá aí? Chama ela, poxa. Né? Para quem não conhece aquele homem bonito ali, é o pastor Wesley, do Evangelho Quadrangular. Outra coisa, isso vai acontecer. Mais uma coisa, a nossa Santa Ceia, neste mês, não vai acontecer no segundo domingo do mês, tá? Seria no próximo domingo. Vai acontecer no terceiro, só nesse mês. Por quê? Porque no terceiro domingo de abril é a Páscoa. E nós queremos comemorar a Páscoa com a Santa Ceia. Tá bom? Então no terceiro domingo, sabe aquele comes e bebes, aquela confraternização que a gente faz no final? Já se prepara. O dia 20, tá bom? Dia 20 tem aquela confraternização, tá certo? Se vocês quiserem trazer um bolo de aniversário para mim, que dia 18 é meu aniversário, pode trazer também. Vai ser bênção. Eu vou gostar. Mas, gente, olha, vocês estão liberados. Vai na graça, vai na paz. Culto que vem, vamos estar aqui. E olha, dia 20, nossa Santa Ceia. Sem ser domingo que vem, no próximo é a nossa Santa Ceia, tá bom? Vou fazer 28 anos. Então, igreja, vai na graça, vai na paz, que o Senhor Jesus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Aleluia. E você que está no YouTube, né, compareça aqui, esteja seguindo a gente no YouTube, esteja ativando o sininho, esteja aí inscrevendo no canal. Amém?
compartilhe esse culto e que você seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia.